23 do capítulo 9 de Jeremias diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todo circuncidado, juntamente com o incircunciso, ao Egito, a Judá, a Edom, aos filhos de Amon, a Moabe, e a todos os que cortam os cantos do seu cabelo, que habitam no deserto, pois todas essas nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, nessa noite nós louvamos o Teu nome, Te bendizemos, Te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio de podermos não somente ter a Tua palavra em mãos, mas termos a liberdade nesta nação de poder ler a Tua palavra, ensinar a Tua palavra, escutar a Tua palavra. Meu Deus, quantas pessoas e nações não podem fazer isso em pleno século 21, mas nós estamos aqui com liberdade de expressão e liberdade garantida, até mesmo na lei desse país. Meu Deus, muito obrigado. Meu Deus, abençoa o Teu povo nessa noite. Fala com cada um de nós. Que a Tua palavra hoje, ó Deus, seja uma palavra de fato revelada do Teu coração para os nossos corações. Nós precisamos de ouvir a Tua voz. E temos certeza, ó Deus, de que hoje não sairemos daqui, Deus, sem ouvir a Tua voz. Fala conosco, é o nosso pedido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Eu queria fazer uma pergunta, e ela é retórica e também já é o tema. Por que ser íntimo de Deus? Amém? Por que buscar intimidade com o Senhor? Por que conhecer esse Deus? O que é que agrada ao Senhor? Que tipo de virtude nós devemos ansiar? Talvez muitas das respostas nessa noite para esta pergunta ou estas perguntas seria: bom, pastor, eu queria ser mais santo. Pastor, eu queria ser mais calmo. Eu estou muito nervoso. Tem maracujina no mercado, viu? Pastor, eu queria ser assim, mais bonito. Não tem jeito. Nem o mundo da beleza às vezes consegue fazer alguma coisa. Pastor, eu penso que uma virtude que eu queria era ser uma pessoa mais amigável, uma pessoa que consiga fazer amizades com mais facilidade. Outros talvez diriam: pastor, eu queria, na verdade, era dinheiro. Eu queria ser rico. E diga-se de passagem, quem não quer, não é? Talvez nessa noite, se pedisse para levantar a mão, quem quer ser rico, todos levantariam a mão. E por que não as duas, né? Logo de cara. Mas eu penso que uma das coisas que nós precisamos, mais do que tudo isso que disse, e ainda muitas coisas que eu não disse que a gente queria ser, uma das coisas de que nós mais precisamos é sermos íntimos de Deus. Sermos pessoas que de fato tenham intimidade com Deus, que conheçam esse Deus. Se nós formos analisar a vida
de muitos homens nas Escrituras Sagradas, homens e mulheres que serviram a Deus, homens e mulheres que dedicaram as suas vidas ao serviço de Deus, nós vamos encontrar muitas virtudes na vida desses homens. Abraão, por exemplo, Abraão foi um homem de coragem. Abraão foi um homem que teve coragem de assumir o desafio de sair da sua terra, da sua casa, da sua parentela, do seu conforto e ir para um lugar onde ele nem sabia. Tem que ter coragem para isso, não tem? Sair para onde nós conhecemos o trajeto, a estrada, como chegar, quantos quilômetros, qual o clima, é fácil. Mas Abraão precisou ousar e sair para um lugar onde ele não tinha um mapa, ele não sabia quantos dias caminharia, ele não sabia como era o clima, ele não tinha nenhuma pista, porque Deus disse para Abraão: saia da tua casa, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Deus ainda não havia mostrado. Então Abraão foi um homem de coragem. Mas uma das coisas que revelam de fato quem foi Abraão, foi o que o próprio Deus disse acerca dele. Deus disse acerca de Abraão, que Abraão era seu amigo. Mais do que coragem, mais do que ousadia, mais do que intrepidez, Abraão foi amigo de Deus. E Moisés foi um grande homem de Deus nas Escrituras também, ousado, corajoso. Mas a maior virtude de Moisés era andar com Deus, caminhar com o Senhor, amar o Senhor, ser íntimo de Deus, porque a Bíblia diz que Deus falava com Moisés, que jeito? Face a face. Deus tinha uma intimidade para com Moisés, e Moisés para com ele muito grande, ao ponto de um dia Moisés fazer um pedido, e Deus ficar meio sem jeito com o pedido de Moisés. Moisés disse assim: Senhor, eu sei que a tua presença é real no nosso meio, eu sei que o Senhor está comigo, eu sei quem o Senhor é, mas eu quero fazer um pedido ao Senhor. Eu quero te ver. E Deus então disse: Moisés, mas eu não posso me revelar a você. Você não pode me ver. Mas Deus, não sendo brasileiro, Ele arrumou uma forma, um jeito para atender esse pedido de Moisés. Tamanha era a intimidade de Moisés para com ele. Moisés, é o seguinte: você não pode ver a minha face, mas eu vou passar pela fenda da rocha, e quando eu estiver já passado e a minha face não estiver mais virada para você, eu vou permitir que você me veja, e veja a minha glória pelas costas. Então, meu querido, Moisés tinha uma intimidade com Deus, era amigo de Deus. E Davi era um destemido, um sujeito de coragem também, porque Davi, ele não tem medo de enfrentar nem leão, nem urso, nem gigante. Mas a maior virtude de Davi, o próprio Deus disse a respeito dele: achei um homem segundo o meu coração. Então, das maiores virtudes que um homem pode ter, eu penso que é ser íntimo de Deus, conhecer Deus,
Meu querido, o convite para você hoje é: conheça o seu Deus. Tenha intimidade com Ele, pois Ele quer se revelar a você. E nós não podemos perder isso de vista, ser íntimos de Deus. Então, diante disso tudo, desse tema, por que ser íntimo de Deus? Eu queria pensar com você pelo menos 4 coisas. Rapidinho, nós vamos cear ainda. Primeiro, quando nós somos íntimos de Deus, nós aprendemos a hora de Deus. Amém? Vamos repetir isso? Quando somos íntimos de Deus, aprendemos a hora de Deus. Nós aprendemos a andar segundo o relógio de Deus. Nós aprendemos o kairós de Deus. Por quê? Porque quem controla o tempo é Deus. Quem tem o controle de todas as coisas é Deus. Quem é que governa todas as coisas? Quem é o Senhor absoluto? Quem é antes do tempo? É Deus. Seja íntimo de Deus, meu querido, e Ele vai revelar a você o seu tempo. Jeremias conhecia o tempo de Deus, porque ele era íntimo do Senhor. Deus revelava a ele as coisas que ele iria fazer, no tempo exato, no tempo certo, no tempo determinado. Meu querido, se você quer saber o tempo de Deus, seja íntimo dele. Amém. Qual é o tempo de Deus para a sua vida? Não sei, mas Deus sabe, então seja íntimo dele. Tenha intimidade com esse Deus, para descobrir como é que ele caminha na história, como é que ele se revela na história, como é que ele se revela mais ainda na minha e na sua história. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Às vezes nós pensamos que deveria ser mais rápido. No que diz respeito às bênçãos, aos sonhos, aos projetos que temos, tinha que ser mais rápido. No que diz respeito a envelhecer, tinha que ser mais lento. Mas nós não temos esse tempo. Nós não sabemos esse tempo. E como então vamos saber, pastor? Buscando a intimidade com Deus. Porque quando somos íntimos de Deus, nós aprendemos a hora de Deus para as nossas vidas. A hora em que Ele vai agir. Como é que Ele vai fazer? Nós vamos descobrir o kairós de Deus quando nós entrarmos nesta intimidade com Ele. E a Bíblia diz que Deus se revela para aqueles que são íntimos dEle. Amém? Segundo, quando somos íntimos de Deus, nós entendemos e aprendemos o que está no coração de Deus. A Bíblia diz no Salmo 55, 14, que Deus revela os segredos do seu coração aos que são íntimos. Quando nós somos íntimos de Deus, nós passamos a entender e a aprender e a compreender o que está no coração de Deus. Deus quer se revelar a você, meu filho. Existe uma grande diferença entre ser íntimo de Deus e ser familiarizado com Deus. Existe diferença muito grande nisso. Apenas ter uma visão panorâmica de Deus tem diferença de intimidade com Deus. Deus não quer que você tenha uma visão panorâmica dele. Deus quer que você tenha intimidade com Ele. Pois tendo intimidade com Ele, você vai entender e aprender
o que há no coração de Deus. Isso é bem explicitado em Jesus. Jesus tinha uma multidão que era apenas familiarizada com ele. Uma multidão que dizia que o conhecia. Uma multidão que estava atrás daquilo que Jesus estava realizando, dos milagres, da bênção, da comida. E isso é tão verdade que certa feita, Jesus disse uma palavra mais dura para esta multidão. E eles então saíram de fininho, e foi saindo, foi saindo, foi saindo, e ficou só os discípulos. E Jesus então se volta para os seus discípulos e faz uma pergunta a eles: e vocês? Querem também? E eles então disseram: Senhor, para onde iremos nós? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. A multidão era familiarizada com Jesus, conhecia Jesus, mas não tinha intimidade com Jesus. E a minha pergunta para você é se você quer estar na multidão ou se você quer estar entre os íntimos de Deus. Quando somos íntimos de Deus, nós entendemos, nós começamos a aprender e a ter uma revelação do que está no coração de Deus. Amém? Terceiro, quando somos íntimos de Deus, aprendemos a chamá-lo de Pai. Existe uma diferença também enorme, antagônica, entre conhecer Deus e conhecê-lo como Pai. Porque não é um relacionamento de longe. O relacionamento de Pai, do nosso Pai, do Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é um relacionamento de longe, mas ele é um relacionamento de proximidade. Eu não estou me relacionando com Deus longe, assentado num trono, cheio de glória e majestade. Não, não é apenas isso. Eu estou me relacionando com meu Pai. Você precisa se relacionar com Deus nessa perspectiva. Ele é o seu Pai. Ele é o nosso Abba Pai, Paizinho, na intimidade. Quarto e último, para a gente terminar. Quando somos íntimos de Deus, não somos mais justos do que misericordiosos. Quanto mais a gente caminha com Deus, quanto mais nos aproximamos em intimidade com Deus, nos tornamos mais próximos uns dos outros. Nós não podemos ser demasiadamente justos para que isso nos separe, para que isso crie uma barreira entre nós e o nosso próximo. Quando somos íntimos de Deus, a grande bênção de sermos misericordiosos está no nível acima da justiça apenas. Nós precisamos ter um coração misericordioso. E isto só é possível se relacionando com Deus em intimidade. Meu querido, eu não sei o que é que você tem buscado.
Eu não sei quais são os anseios da sua alma. Eu não sei quais são os desejos do seu coração. Não sei quais são os seus sonhos. Mas queria dizer algo a você nessa noite. Coloque como algo prioritário na sua vida conhecer Deus na sua intimidade. Coloque isso na primeira lista dos seus sonhos, dos seus objetivos, dos seus alvos, dos seus planos. Primeiro lugar na lista, escreva: eu preciso ser íntimo de Deus. Depois todas as outras coisas poderão ser relacionadas, pois esse é o conselho das Escrituras. Não deixe Deus fora da sua lista de prioridades. Não deixe Deus fora da sua lista de projetos, de alvos, de sonhos. Não saia para a vida, não corra para as coisas apenas sem Deus. Corra com Deus. Peça a Deus para correr do seu lado. Quem é íntimo de Deus se torna misericordioso por Deus, pois Deus é misericordioso. Deus é misericórdia pura. A Bíblia diz que a causa de nós não sermos consumidos é a sua misericórdia. Porque é que estamos vivos, é a misericórdia de Deus. Você não pode ter no seu coração um sentimento que você é um santão. E agora então você está num patamar mais elevado, que impede você de se relacionar com os outros, porque os outros são inferiores a você. Não. Misericórdia. Meu querido, eu queria convidar você para se colocar sobre os seus pés, para nós orarmos.